Rapaziada aqui do Portal Glorioso, cara, isso aqui era para ser um vídeo falando da demissão, finalmente, do Franklin Carvalho, mas o Botafogo sempre dá um jeito de surpreender a gente e não pode dar uma notícia boa que já vem com uma notícia ruim junto. Olha que legal, olha que bacana, né? Mas junto com a mesma nota, o mesmo comunicado que o Botafogo solta falando que vai demitir o Franklin Carvalho, na mesma nota anuncia a contratação de 3 profissionais, se é que eu posso dizer assim, em 2026. Inacreditáveis, cara. Inacreditáveis. E é inadmissível, cara. Eu estar falando aqui, como eu acabei de falar, em 2026. Hoje é dia 19 de agosto de 2026. E eu estar falando em Paulo Bonamigo, em Roberto Torres e em Marcelo Sá. Esse último eu de verdade não conheço, tá? Não conheço. Mas Paulo Bonamigo em 2026 é uma sacanagem com a cara do torcedor. De verdade. É inacreditável o que a gente vivenciou. Essa notícia é pro torcedor, não é pro torcedor simplesmente ignorar. Ah, só vai ser mais um. É inacreditável, cara. É inacreditável. Para você ter uma ideia, o Paulo Bonamigo, o último trabalho que o Paulo Bonamigo teve na sua carreira foi no Remo, em 2022. De lá para cá, são 4 anos dele fazendo absolutamente nada. São 4 anos parados. Ele não tá fazendo nada. Ou seja, o Botafogo está contratando um profissional inativo, literalmente. É inacreditável isso, cara. É inacreditável. O Ronaldo Torres é outro que, obviamente, lá nos anos 90 foi um excelente profissional, tanto que comandou o próprio Botafogo na campanha do título de 95 e também ali em 2010 o Fluminense, conquistando também o título brasileiro para o tricolor. Agora, isso nós estamos falando de no mínimo 16 anos atrás. O que ele teve fazendo durante esses 16 anos? E aí eu trago para você. De lá para cá, ele teve passagens por Cruzeiro, o Cruzeiro rebaixado, tá? Não é o Cruzeiro campeão de Copa do Brasil, né? Chegando na Libertadores, não. Cruzeiro na Série B em 2021. Depois Sampaio Correia, depois Inter de Limeira e mais recentemente o último trabalho dele é o Araruama. E pasme, ele foi dispensado do Araruama. Exatamente isso que você está escutando. Ele foi dispensado do Araruama. Um profissional que foi dispensado do Araruama, com todo o respeito do mundo ao Araruama, um profissional que foi dispensado do Araruama, foi contratado pelo Botafogo de Futebol e Regatas. É essa a posição que o Botafogo está querendo se colocar. É esse o cenário, esse o panorama que a diretoria dá para o torcedor do Botafoguense. É inacreditável, cara. Eu tô até agora sem acreditar, de verdade. Eu tô sem palavras, para falar a verdade. Enfim, eu já vou falar mais sobre isso, infelizmente, né? Tem que falar sobre isso. Mas antes, vamos falar da demissão do Frank Carvalho. E, cara, eu sou suspeito para falar porque seria hipócrita da minha parte só falar mal aqui do Franklin, porque eu fui um dos caras que defendi por algum tempo o Franklin Carvalho e a permanência dele, né? Só que eu estava até conversando com meu amigo esses dias, né? Principalmente depois da goleada que o Botafogo sofreu no Cienciano, que a partir de um certo momento no jogo, naquele jogo, ficou insustentável a permanência do Franklin Carvalho naquele time. Porque, na minha visão, eu costumo ser um cara muito paciente. Eu sou muito paciente quanto a técnicos, quanto a jogadores, enfim. Eu acredito muito na continuidade de trabalhos, né? E eu ainda vejo potencial, tá, no trabalho do Franklin Carvalho, mas o Botafogo não precisa, ele não tem tempo para ser uma escola, ser uma aprendizagem para novos técnicos que estão surgindo no futebol, como foi com o Ancelotinho,
como foi agora para o Franklin Carvalho, e como pode ser para o Rodrigo Belão. E aí eu já vou falar mais para frente sobre isso. Mas eu fui a favor da permanência, e aí eu vou botar um asterisco nesse que eu fui a favor, porque se tivesse que demitir o Franklin Carvalho, na minha opinião, isso, digamos que hoje eu estou gravando aqui o vídeo, antes da goleada que o Botafogo sofreu, tá? Fiz que a goleada não aconteceu. Na minha visão, a demissão ela não poderia ocorrer, porque o Botafogo tinha o tempo mais precioso do ano para conseguir demitir o seu treinador e começar um projeto novo, tentar recomeçar do zero na parada para a Copa do Mundo. E não fez. Bancou o Franklin Carvalho, deu uma continuidade e literalmente bancou mesmo, né, o Franklin Carvalho na permanência, né, na continuidade do trabalho dele pelo Botafogo. O problema é que duas coisas. Primeiro, o fato dele estar negociando com um rival nosso, é bom lembrar disso, sempre temos que lembrar disso, que nesse meio tempo da Copa do Mundo, o Franklin Carvalho esteve negociando com o Vasco da Gama. Isso é, sim, na minha opinião, um desrespeito à instituição do Botafogo, e não é porque é um rival, tá? É justamente por estar conversando com um clube enquanto você está atuando por um. Isso, na minha opinião, é um desrespeito à instituição. Independente de ser o Vasco ou não, óbvio que por ser um rival do Botafogo, torna as coisas muito piores. Mas você está fazendo isso estando em uma instituição, na minha opinião, é um desrespeito. E o Botafogo, o que fez? Você pensa comigo, pô, o Botafogo deve ter multado, o Botafogo deve ter punido, nem que seja verbalmente, né, algo assim do tipo. Não, pasmem, o Botafogo premiou o Franklin Carvalho por isso. O Botafogo renova o contrato e não, o Botafogo não estende o contrato do Franklin Carvalho, só aumenta o salário mesmo. O Botafogo pega o contrato do Franklin Carvalho e fala assim: Franklin Carvalho, você está negociando com o Vasco, né? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou aumentar o seu salário e você fica aqui, tudo bem? E o Franklin aceitou, obviamente. E o Botafogo simplesmente abaixou a cabeça para um técnico que eu não sei nem se eu posso chamar de técnico ainda, né? Que é um estagiário, literalmente, né? Enfim. E aí o Franklin Carvalho continua e hoje nós vemos o fruto do que o Botafogo está colhendo agora nessa etapa dos campeonatos, tanto da Sul-Americana quanto do Brasileiro. Só ver os resultados, só ver o que o Botafogo vem colhendo nesses últimos jogos, por causa de escolhas inadmissíveis dentro do clube. E essas, agora, não só da demissão, mas da contratação desses novos 3 profissionais, que eu já citei, são inadmissíveis. Num clube profissional, principalmente num clube de Série A. É bom lembrar, o Botafogo não é um clube de Série D, não é um clube de Série C, não é um clube de Série B. É um clube de Série A. E contrata profissionais amadores. Bom falar em 2026. Em 2026, o Botafogo contrata esse tipo de profissional. É essa a imagem que o Botafogo está querendo passar para sua torcida. É isso mesmo? É inacreditável, é inacreditável. Mas enfim, voltando a falar sobre o Franklin Carvalho, na minha opinião, naquele momento eu não demitiria o Franklin, tá? Não demitiria. Mas por que eu mudei de ideia? E aí eu vou separar o jogo do Cienciano em duas partes, né? No primeiro e segundo tempo. Por quê? Na minha opinião, até o primeiro tempo, eu não achava, melhor dizendo, que a culpa era inteiramente do Franklin Carvalho pela gente ter tomado 4 gols naquele momento, né, no final do primeiro tempo. O Botafogo termina o primeiro tempo tomando um 4-0. E, na minha opinião, o Botafogo estar com esse resultado no placar não era culpa do técnico. E aí, por que eu tinha essa interpretação? Você pode discordar, tá? Mas na minha interpretação, primeiro, o Botafogo toma um gol inacreditável de mão, ou seja, um gol que não era para valer, mas valeu, infelizmente. Toma um golaço lá da meio do campo, inacreditável, né, também, enfim, só acontece com o Botafogo.
indefensável, não tem culpa de técnico, não tem culpa de jogador, não tem nada. Foi muita sorte do jogador adversário que conseguiu acertar aquele chute. Beleza. E o outro gol, uma falha inacreditável também do nosso goleiro. Né? O Arlisson, ele falha, não sei se foi no terceiro ou no quarto gol, né? acho que foi no terceiro, se não me engano. E acontece o gol do adversário. Todos esses 3 gols que eu citei não estavam no script do Franklin Carvalho, não estavam planejados, digamos assim. Obviamente, nenhum gol é planejado, nenhum gol sofrido é planejado pelo treinador, mas o que eu digo foram ou sorte ou foram falhas do próprio elenco, que isso, obviamente, o treinador nunca está contando com isso, e a ajuda da arbitragem, que foi aquele gol de mão. Ou seja, na minha visão, naquele momento especificamente do jogo, é bom frisar isso antes que interpretem mal na minha fala, naquele momento o Botafogo estava sofrendo 1-0 por culpa do Franklin Carvalho, que era aquele gol, primeiro gol do jogo. Né? Então, na minha opinião, naquele momento, o 4-0 não era culpa inteiramente do Franklin Carvalho. Mas aí, por que eu mudei? Por que eu mudei de opinião? Por que depois do jogo eu queria tanto a demissão do Franklin Carvalho? Porque eu percebi uma coisa. Eu percebi que, infelizmente, a gente não tinha um técnico experiente. A gente não, e a falta que isso faz no futebol. A falta que isso faz numa competição de mata-mata, por exemplo. A falta que isso faz numa competição em que a gente enfrenta coisas adversas, que não só o campo e a bola, mas, por exemplo, a altitude. A falta que isso faz para um jogo desse nos custou muito provavelmente a vaga para as quartas de final da Sul-Americana. E aí, por que eu digo isso? Na volta do segundo tempo, o Botafogo vai lá e faz um golaço do Matheus Martins, né? E diminui para 4-1. Na minha cabeça, o que eu penso? Pelo menos na minha e acho que da grande maioria da torcida do Botafogo. Penso o seguinte: pô, conseguimos diminuir o placar. Vamos guardar, vamos se resguardar, vamos nos prevenir de tomar mais gol, vamos se fechar e levar esse 4-1, que é totalmente reversível no estádio Newton Santos. 3 gols de diferença é o que pro Botafogo contra o Cienciano no estádio Newton Santos? Não é nada. Ou seja, comparado ao que era antes, né? Era só se segurar, cara. Era só se fechar, entendendo as limitações do time. O Botafogo não fez um gol numa jogada trabalhada, num contra-ataque, numa transição defensiva. Não, foi um gol de falta, muito bem cobrado, mas que não deixa de ser uma sorte também. Não deixa de ser uma sorte também. Então, o Botafogo, ele não usou nenhuma jogada trabalhada para fazer o gol. Ou seja, o Botafogo não melhorou no jogo. Pelo contrário, depois que faz o gol, o Franklin Carvalho, com a sua grandíssima experiência, né, para não dizer outra coisa, decide fazer o quê? Vamos abrir o time. Vamos tentar diminuir a vantagem deles. Vamos tentar diminuir a diferença de gols que a gente tem, né, já que a gente conseguiu fazer um, mas ele acha que ele tem mérito naquele gol de falta. Não tem, desculpa, não tem. Não tem absolutamente nenhum mérito naquele gol de falta. O mérito foi do Matheus Martins, que cobrou bem, não sei o quê, beleza. Mas do Franklin Carvalho não tem nenhum. Zero. Zero. Mas ele achou que tinha, então decidiu abrir o time. Vamos pro ataque, vamos tentar fazer mais, vamos tentar diminuir essa diferença de gol. O que aconteceu? Abriu mais espaço na defesa, tomamos mais 2. E agora estamos numa diferença de gols de 5 gols para o Cienciano. Nós estamos com um risco seríssimo de ser eliminado para eles, já eliminados para o Cienciano. Óbvio que, pô, futebol é inacreditável, então a gente pode esperar de tudo, ainda mais se tratando de Botafogo, mas ainda assim é uma missão muito difícil, né, reverter esse placar, muito por causa justamente do Franklin Carvalho. Tá? Muito. E isso me fez refletir depois do jogo e falar, cara, não dá mais. Não dá mais. Não dá. Porque eu não deixo me consumir por sentimento de derrota logo assim que acaba o jogo. Né? A gente fica com isso, né? Depois que uma derrota, principalmente assim, a gente fica, tem que demitir todo mundo, tem que tirar esse cara do meu time, isso aqui. Eu não, eu tento refletir, tento acalmar os ânimos, refletir
e analisar o que será a melhor situação naquele momento, racionalmente pensando. E, cara, eu pensei e ainda assim eu continuo com o mesmo viés. Tem que demitir esse cara. Não dá mais. E contra o Vitória ficou evidente que não dava mais, cara. Não dá mais. O time mentalmente está muito abalado. A gente só não tomou outra goleada porque o Vitória estava num dia horrível, né, pelo visto. Conseguiu acertar o gol, enfim. Então, cara, é uma situação muito complicada. E aí, não tinha como mais, não tinha vias de defesa para o Franklin Carvalho nesse momento, e aí acaba sendo demitido hoje, né? Vou lembrar que o Gabriel de Alba, o novo dono do Botafogo, né, o novo sócio majoritário do Botafogo através da GDA Luma, esteve no Rio, está no Rio, na verdade, nesse momento, né? E ontem ele teve uma reunião com o João Paulo Magalhães, né, o presidente do Clube Social do Botafogo, que decidiu demitir o técnico Franklin Carvalho, ok? Beleza. Agora vamos falar das coisas ruins que vieram com essa demissão do Franklin Carvalho e com essa reunião que nem sei se dá para chamar de reunião que aconteceu com o João Paulo Magalhães e o Gabriel Dial, que é a contratação desses três caras que eu já citei no início do vídeo, que são Paulo Bonamigo, Ronaldo Torres, Marcelo Salles. Cara, o que me deixa mais preocupado não é só a chegada desses caras, que eu já citei, já falei muito sobre eles, falando que, na minha opinião, são incapacitados em 2026 para assumir um clube de Série A. Mas o que me deixa mais preocupado é saber que a GDA, que o Gabriel de Alba permitiu que isso acontecesse. Permitiu que o clube social tomasse decisões dentro do clube. E isso me preocupa demais, cara. Isso me preocupa muito. Porque o que vai ser agora do Botafogo? O que vai ser agora da escolha do novo técnico? O que vai ser agora? Hoje, quem assume é o Rodrigo Belão. É o técnico do Sub-20, a gente já conhece, já assumiu algumas oportunidades. Bom técnico, promissor. Mas será que ele está preparado para ser o técnico definitivo do Botafogo? Porque esse é o plano, tá? Esse é o plano, se você não sabe ainda. O plano do Botafogo é efetivar Rodrigo Belão a longo prazo. Obviamente, os resultados vão ser avaliados, né? Em um certo período. Mas o plano do Botafogo é efetivar o Rodrigo Belão. Agora, se não der certo, quem que o Botafogo vai contratar? Nós vamos deixar na mão de Paulo Bonamigo para definir quem vai ser o técnico do Botafogo? Será mesmo? Bom, essas e outras perguntas a gente vai respondendo ao longo do tempo e só Deus sabe o que vai acontecer. Beleza? Bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma notificação aqui do Portal Glorioso. Valeu, tamo junto, é nóis.